Nós estamos estudando e pregando a palavra nas parábolas de Jesus. Então, todo domingo, nós estamos pregando uma parábola que o nosso Jesus disse. E hoje, nós vamos ler a palavra do servo infiel, que se encontra em Mateus, capítulo 18, no verso de número 23. Todos acharam? Vamos à leitura, então. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Senhor Deus, bendita e santa é a tua palavra. Poderosa é, Senhor, aos nossos corações, aos nossos ouvidos, para nos transformar, para mudar o nosso olhar, quanto a nós, quanto a quem tu és e quanto aos nossos irmãos. E nós rogamos, Pai, o favor do teu Espírito neste momento. Rogamos, nos capacite a pregar a tua palavra e também a ouvir a tua palavra. Oramos, Pai, porque cremos que tu estás presente. Cremos que tu és um Deus presente em nosso meio nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quem de nós um dia não precisou pedir perdão para alguém? Ou quem de nós, irmãos, um dia não precisou perdoar alguém? Nós vamos ver, irmãos, que o perdão, ele, na vida do cristão, ele é uma questão de sobrevivência. Ele não é apenas um hábito, nem um costume, mas é uma questão de sobrevivência mesmo. Não perdoar, não ter um coração inclinado a perdoar, com certeza vai acabar levando nossa alma, dia após dia, a uma mágoa profunda. Nós vamos nos aprofundando na mágoa e tudo isso é devido a nós não termos um coração inclinado a perdoar. Nós vamos ver que vários estudos hoje dizem que a maioria dos problemas emocionais das pessoas é exatamente a dificuldade do perdão. A dificuldade de realmente perdoar certas pessoas por certas ocasiões. E nós vamos ver também, irmãos, que no Evangelho, o perdão, ele é fruto da graça de Deus. O perdão, dentro do contexto eclesiástico do Evangelho, ele não é fruto de uma metodologia humana. Ele é fruto da graça de Deus. Ele é fruto de um Deus que perdoou, que derramou das suas muitas misericórdias sobre corações. Não é natural, então, para o homem caído perdoar. Não é natural para um homem, no seu estado pecaminoso, querer perdoar.
O homem, em seu estado natural, desde o Éden, ele é inclinado à vingança, a se vingar, a tirar satisfação para sair por cima. Então, desde o Éden, o homem natural, ele é inclinado a isso. Ele não é inclinado ao perdão, ele é inclinado à vingança. Então, o verdadeiro perdão também, ele não é fruto, eu sou uma pessoa sensível, então eu perdoo. Não, eu sou uma pessoa educada, então eu perdoo. Não, irmãos, o verdadeiro perdão, ele é fruto somente da graça derramada de Deus nos corações, amém? E nós vamos ver nesse texto que acabamos de ler, nessa parábola, exatamente isto. Um rei que foi compassivo, um rei que foi misericordioso, um rei que perdoou uma dívida impagável, mas que o seu servo, recebendo desse perdão, sendo recipiente dessa misericórdia, não aplica ao seu conservo, que também clamou a ele pelo perdão. E nós vamos ver também que esse é um dos objetivos da graça ter nos alcançado. Esse é um dos objetivos da misericórdia de Deus ter nos alcançado. É o ministério da reconciliação com os homens, onde Deus se reconcilia conosco para que nós vivamos em reconciliação com o nosso próximo, em perdão, para que haja paz no meio do seu povo. Então o texto começa nos dizendo que chegou o dia, irmãos, em que o rei reunia os seus servos para a prestação de contas. Então trouxeram este servo e ele lhe devia 10.000 talentos. A sua conta com aquele rei era uma conta muito alta, irmãos. Você imagina aquele servo chegando diante do rei, tremendo, né? Muitas vezes nós temos uma conta para pagar, toca o telefone e você vê que é daquela operadora, você já treme todo, não é? Então imagina agora, irmãos, 10.000 talentos ele devendo, chegando diante do rei, irmãos, do próprio rei, para acertar as suas contas. E é interessante que talento, irmãos, um talento equivalia na época a 6.000 denários. Então, só para você ter uma ideia, um denário equivalia a um dia de trabalho inteiro. Então, vamos acionar um pouco da matemática e ver se eu ainda me lembro no tempo de escola, né? Então, irmãos, 6.000 denários seria para pagar um talento. Então, aquele homem tinha que trabalhar 6.000 dias para pagar somente um talento de 10.000 que ele devia. Então, ele ia viver a vida inteira aqui e não ia ter dia suficiente para pagar essa dívida, né? Se você botar ali 6.000 denários vezes 10.000 talentos, né? É uma conta muito alta, não há dia suficiente para esse homem na terra. Se ele só trabalhasse para pagar, né? Sem comer, sem ter nenhuma dívida, né? Então era impossível, irmãos, que essa conta fosse paga, mesmo esse homem trabalhando a vida inteira, juntando tudo que podia, ele não conseguiria pagar essa dívida ao seu rei. Só para ficar um pouco mais nos dias de hoje, né? A gente que lida muito com ouro, né? Em matéria de valores, né? Equivalia a 35 quilos de ouro, né? Então a sua dívida então era 350 quilos de ouro. Então o valor do ouro hoje está cerca de 316 mil reais o quilo. Então fazem 316 mil reais o quilo vezes 350 quilos de ouro. Nem o Elon Musk, né, consegue pagar essa conta aí. Então até nos dias de hoje, irmãos, era uma conta muito impossível de pagar. Então tendo ele, irmãos, essa dívida com o seu senhor, ele não podendo pagar, então o seu senhor ordena que este homem fosse vendido. Ele, a sua mulher, o seu filho, né? Tudo que ele possuía teria que ser vendido, não para cobrir todo o custo da conta, mas com uma forma de amenizar a situação. Então esse servo, irmãos, ele se prostra diante desse senhor. O texto fala que ele cai prostrado diante do Senhor, ele suplica, fala que o texto, ele roga ao seu Senhor pela misericórdia, e ele diz, sê paciente comigo e tudo te pagarei, né? Então ele está ali rogando, ele está tentando fazer uma promessa do tudo, mesmo ele não podendo pagar tudo. Ele fala, vou tentar impressionar aqui, fazer alguma coisa, vou dizer que eu vou pagar tudo.
Então o que acontece é que ele cai prostrado diante a esse rei e ele diz: por favor, sê paciente comigo. Sê paciente comigo e tudo eu te pagarei. Nós vamos ver que esse servo não está negando essa dívida. Ele não está nem tentando se justificar, né? Por que ele ainda não pagou? Por que está atrasada a sua conta? Não, ele não tenta nada disso. Ele sabia que tudo isso seria inútil diante do seu rei. Mas também ele não tenta explicar, né? O texto não tenta explicar como ele chegou nessa situação dessa dívida. Né? E exatamente porque o texto não quer nos contar como essa dívida foi adquirida, mas ele quer ressaltar o Senhor que perdoa essa dívida. Então Jesus, quando ele não relata como o servo adquiriu essa dívida, né? Então a gente lê o texto e a gente fica pensando, né? Pô, mas como é que o cara conseguiu adquirir tanto essa dívida, né? Mas o texto não dá ênfase nisso, dá ênfase sim no perdão que aquele Senhor dá, na misericórdia que é derramada. Então aquele servo ele não tinha outro recurso na sua vida, sem ser recorrer ao clamor, à súplica, a se dobrar, a se prostrar e depender da misericórdia daquele Senhor. E agora, irmão, nós entendemos então por que Jesus não quis dizer porque ele adquiriu essa dívida, mas ele vai ressaltar o coração daquele Senhor. Então o servo estando ali prostrado diante do seu Senhor, naquela condição, sem nada, o texto fala que o Senhor daquele servo, do verso 27, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Esse Senhor se compadeceu da miséria daquele homem. Ele aplicou da misericórdia sobre a vida daquele homem. O texto fala que ele perdoou toda a sua dívida. Ele simplesmente perdoou a dívida daquele homem inteira. O homem não precisava mais ter o peso nenhum de estar devendo algo àquele rei. O rei perdoou a sua dívida inteira. E nós vamos ver que o servo, quando estava prostrado diante do seu rei, ele pede por paciência. Ele diz ao seu senhor: tenha paciência. Mas aquele senhor não derramou paciência. Aquele senhor derramou compaixão. Aquele senhor derramou perdão, irmãos. E assim somos nós muitas vezes. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus, nós não sabemos como pedir. Nós não sabemos o que pedir, mas uma certeza que nós temos é o Senhor sabe o que dá. Nós vamos ver que muitas vezes nós tentamos fazer uma oração para surpreender Deus, para pedir um prazo para Deus, para nos arrepender ou para ajustar algumas coisas, irmão. Nós pedimos a paciência de Deus. Mas o Senhor sabe o que realmente precisamos. E o Senhor viu, você não precisa de paciência, você não consegue pagar essa dívida. Você precisa de misericórdia. Por isso que você vai olhar os salmos, irmãos, você não vai ler os salmos dos salmistas clamando: Senhor, tenha paciência de mim, tenha paciência comigo. Nós vamos ver o salmista dizendo: tenha misericórdia de mim. Por quê, irmãos? Porque a paciência de Deus é só o prazo que Ele dá antes de nós ser destruídos. Mas a misericórdia de Deus é a aplicação da sua graça que nos restaura, que realmente nos perdoa, realmente nos livra das trevas, da nossa dívida impagável, que muda a nossa história. Então, não ore por paciência a Deus. Não peça paciência a Deus. Peça misericórdia. Peça graça. Porque quando nós oramos isso, nós estamos dizendo: eu não quero resolver do meu jeito, eu já estou nessa dívida porque eu já usei do meu jeito. Eu quero uma mudança. Eu quero uma transformação. Esse servo não pediu isso, ele só queria tentar dar um jeito de pagar, mas o Senhor sabe o que nós precisamos. O nosso Deus sabe. Amém, irmãos? Irmão, se essa história terminasse aqui, seria muito bonita. Porém, nós vamos ver que o texto continua. Nós vamos ver que este servo, a qual havia recebido perdão e graça, ele sai da presença daquele senhor e logo, alguns instantes, ele já se encontra com um conservo. E o texto fala que aquele conservo estava numa situação semelhante a ele. Aquele conservo devia a ele 100 denários, muito diferente de 10.000 talentos. Nós vamos ver aqui que com 100 dias trabalhados, esse
conservo poderia pagar essa dívida. Era uma dívida pagável. Era uma dívida que podia ser paga por este homem. E nós vamos ver que ele sai da presença do seu senhor e ele encontra esse conservo, e o texto diz que antes mesmo deles conversarem sobre algo, ele sufoca este homem, ele pega ele pelo pescoço, ele sufoca aquele homem, cobrando essa dívida de 100 denários. E nós vamos ver que Jesus deixa muito claro a reação desse conservo é muito semelhante à reação que aquele homem teve diante do rei no momento de não conseguir pagar sua dívida naquele instante. Nós vamos ver que o texto fala no verso de número 29, então o seu conservo, caindo aos seus pés, pedia, tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Nós vamos ver que é muito semelhante os dois acontecimentos. Quando ele estava diante do Senhor, ele suplicou e foi perdoado. Agora esse homem estava diante dele e carecia de um perdão. Carecia também, esse homem também pediu errado, eu quero paciência. E era o momento daquele homem dizer, eu fui perdoado. Eu fui cheio de misericórdia por uma dívida que eu não podia pagar. A sua dívida comigo não é nada diante da dívida que eu tinha com meu Senhor. Era isso que o seu Senhor esperava daquele servo. Quem sabe o servo estava com o coração tão longe de ter compreendido a graça que o havia alcançado, a misericórdia que havia alcançado, que ao momento que acontece aquela cena daquele conservo aos seus pés, ele nem um instante lembrou que há um momento atrás, ele estava no mesmo jeito. Ele estava do mesmo jeito. Nós vamos ver lá no final do texto que uma das características deste homem de não perdoar era um coração irredutível. O texto continua dizendo que o fato deste homem não perdoar o seu conservo é porque ele tinha um coração irredutível, irmão. Um coração duro, um coração que não compreende a misericórdia, não compreende a graça. E este homem com esse coração irredutível, muito ao contrário do que fizeram com ele, ele então envia aquele homem para a prisão, até que se pagasse a dívida. Nesse contexto, irmãos, da prisão, ele fica ali preso, ou para ele ser como um escravo, mas não num trabalho normal, num trabalho forçado, onde ele podia ser esmagado diariamente, até que se cumprisse essa dívida, ou ele ficava preso até que alguém viesse e pagasse a fiança pela vida dele. Então nós vamos ver que havia crueldade nessa prisão. Havia crueldade no coração desse homem em fazer isso. E o que nós aprendemos aqui, irmãos, é que Jesus, ele se importa com as nossas relações. O que nós vamos aprender aqui, irmãos, que quando nós somos recipientes da misericórdia de Deus, que nós somos recipientes do perdão de Deus, da reconciliação com Deus, isso tem um objetivo, gratidão, e também que isso se estenda nas nossas relações com os nossos irmãos. O perdão, irmãos, ele deve ser uma marca na igreja. Os irmãos que devem procurar uns aos outros para esclarecer situações e ter Jesus Cristo e a sua palavra como mediador. É isso que é uma marca da igreja, pessoas que amadurecem para aprender, conversar umas com outras, mediada pelo ministério da reconciliação de Jesus Cristo. Esta é uma marca da igreja. Nós vamos ver, irmãos, que um pouco antes dessa parábola, Jesus está num contexto falando sobre isso. Olha um pouco antes no capítulo 18, no verso de número 15 ali comigo. Diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai, repreenda-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender,
dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Até aqui, meus irmãos. Nós vamos ver, irmãos, algo muito interessante nesse texto, que ele começa dizendo, se o teu irmão pecar contra ti. Normalmente a gente pensa diferente, né? Se você pecar contra mim, você que tem que vir pedir perdão. Eu estou no topo. O injustiçado sou eu. É sempre assim, não é? Então, irmãos, aqui o texto começa diferente. Se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele. Vai a ele e fala com ele. Porque Jesus começa assim, ele está dizendo, cara, não há possibilidade no meio da igreja de passar pano na situação. As coisas não podem ficar no ar no meio da igreja. E Jesus diz isso, ele diz, se você ficar esperando por ele, muitas vezes vai se achar na razão ou vai achar que nem mesmo sequer cometeu um pecado contra você. Então ele diz, vai você e fala com ele, você tem legitimidade bíblica para fazer isso. Então ele fala, vai e repreendo entre ti e ele, não para tirar satisfação para você sair como dono da razão, meu irmão. Mas aqui o texto diz, claro, porque se ele te ouvir, você o ganhaste. Ninguém ganha para tentar ter, numa conversa, para tentar ter razão. Mas é para fazer o que o texto diz, aplicar misericórdia, pregar o evangelho a este irmão, falar sobre a graça de Deus que nos alcançou, ministrar esse ministério da reconciliação que Cristo nos deixou. Então é isso que Jesus está dizendo, vai ele e faça isso. Agora se ele não te ouvir, chama outro contigo, insiste nisso, porque isso não pode acabar assim. Chame outro e vai, vamos resolver isso. Tem que haver paz no meio de vocês. E se esse homem não te ouvir, 1 ou 2, chama a igreja. Não desistam, vamos resolver essa situação. Olha a gravidade que Jesus está dizendo. Como as coisas precisam ser resolvidas. Ele diz, vão lá, falam com ele. Agora, irmão, se ele não ouvir a igreja, ele deve ser considerado como um gentil no publicano. Porque alguém que não tem a marca do perdão e do arrependimento não é crente. Então aqui o texto está dizendo, infelizmente, irmãos, depois de um longo prazo, onde vários irmãos foram pregar o evangelho e falar da verdade, esse irmão ainda insistiu em não se arrepender, esse irmão ainda insistiu em não pedir perdão, logo ele é considerado, Jesus fala, como um gentil. Então você vê a importância que Jesus está dando ao perdão, irmãos. A importância que Jesus está dando ao perdão. Não é, nesse âmbito aqui de igreja, irmãos, não é normal e não pode ser comum um irmão chegar na igreja e não querer falar com o outro porque tem alguma coisa contra. Um irmão chegar e sentar desse lado e o outro chegar e vai sentar e olha sentar do outro, irmãos. Isso não pode existir no meio da igreja. Não estou dizendo que exista aqui, irmãos. Tá bom? Mas isso não pode existir, já prevenindo então, irmãos, já estou falando. Isso não pode existir no meio da igreja. Não é comum, não pode ser comum as pessoas não se arrepender. Não pode ser comum as pessoas não perdoarem, não quis perdoar. Não, irmão, não é comum. Jesus está dizendo, vai e resolva. Vai e resolva. 3, 4, vai e resolva. Não é comum. Então, irmão, nós precisamos, para que nós possamos exercer esse texto, nós precisamos amadurecer. Nós precisamos ter um coração inclinado a perdoar. Nós precisamos, irmãos, não ter um coração que vai querer tirar satisfação, derramar ira, mas nós queremos ter um coração inclinado a resolver, a trazer paz no meio da igreja, através da misericórdia e da reconciliação. É isso que o Senhor espera da igreja, irmãos, quando Ele nos resgatou do reino das trevas, quando Ele derramou suas muitas misericórdias sobre nós e quitou nossa dívida que nós não poderíamos pagar com Ele. É isso que o Senhor espera com nós. E quando a igreja não faz isso, ela está desonrando o nome do seu Senhor, porque parece que esse Senhor fez isso para uma pessoa não exercer isso.
Parece que Jesus fez, não, só para aquela pessoa, ela não tem que fazer isso nas relações, como se as relações não importassem. Isso desonra o próprio nome daquele que nos resgatou. Então, irmãos, nós precisamos amadurecer para aprender a conversar com os irmãos, mediado pela palavra e pelo ministério da reconciliação. E nós vamos ver, irmãos, que muitas vezes nós ficamos de rixas um com o outro por coisas desapercebíveis, exatamente por falta da conversa, de aprender a conversar. Muitas vezes eu sou um cara muito brincalhão, por exemplo, né? E eu vou brincar, por exemplo, com o cabelo do Vini. Né? Por exemplo, Vini, nós vamos processar o teu cabeleireiro e fazer isso contigo. Por exemplo, se eu fizer uma piada assim. E naquele dia, deu tudo errado no dia a dia do Vini, ele tá brabo com todas as coisas. Né? Agora o Vini, pai, né? Mais recente pai, agora aí, muitos dilemas, muitas dificuldades, novas correrias na casa, ele tá estressado, eu chego e digo, é o teu cabelo aí. E ele, tudo bem, mas no coração ele tá, cara, por que ele foi falar do meu cabelo? E todo dia depois que ele vai me ver, ele vai lembrar desse episódio. Do dia que eu falei do cabelo dele. Pegou uma pessoa brincalhão, pegou ele num dia mal, e parecia tudo bem, mas ele guardou no coração aquilo, e toda vez que ele me vê agora, ele lembra daquela situação e fica bravo comigo. Toda vez que ele me vê, ele fica, meu Deus, o cara que falou do meu cabelo. Então, muitas vezes, por coisas apercebidas, irmãos, por causa que a gente não conversa, por causa que a gente não fala do nosso dia, irmãos, essa piada não foi muito boa, porque eu tô num dia mal. Aí o outro, não, me desculpa, irmão. Cara, coisas básicas, mas a gente, como é difícil de se relacionar, a gente não tem o coração inclinado ao diálogo, porque você acha que você falar de uma situação contra o seu irmão já vai dar briga, já tem que haver guerra, já tem que todo mundo brigar e nunca mais se falar, e bloqueia no WhatsApp e tudo isso. Né, irmãos? Então nós vamos ver que acontecem essas coisas por falta de aprendermos a conversar, de saber que isso acontece no meio da igreja, mas que Cristo nos chama para resolver isso, não deixar isso ir para frente. E é muito interessante, irmãos, que Jesus jamais vai dizer, a Bíblia jamais vai dizer sobre, por exemplo, se você está sendo perseguido, você vai ter dificuldade na sua adoração. A Bíblia nunca vai dizer isso. Se você está passando por dificuldade, se você está passando uma doença, está no hospital, você ainda pode adorar a Deus. Mas quando nós temos problemas com os nossos relacionamentos, a Bíblia vai dizer, tem problema na sua adoração. Abra comigo lá, em Mateus capítulo 5, no verso de número 23. Mateus capítulo 5, no verso de número 23. Nós vamos ler o 23 e o 24. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão e então volte e faça a sua oferta. Irmãos, oferta é um ato de adoração. Oferta é o momento no qual nós estamos adorando a Deus. E nós vamos ver que o fato de nós não perdoarmos, de nós não termos uma relação assim com os nossos irmãos, interfere na nossa adoração. Jesus diz, você precisa ir lá se reconciliar com seu irmão e então trazer sua oferta. Por quê, irmãos? Porque Jesus se preocupa com o nosso coração. Nós vemos numa série, há um tempo atrás, sobre a oferta, sobre a generosidade. E um dos momentos foi exatamente isso, que Deus ele não vê o dinheiro caindo ali na conta da igreja. Trim! Deus ele vê, irmãos, o ofertante trazendo a oferta. Foi por isso que a diferença entre Abel e Caim, Deus aceitou de Abel a sua oferta e aceitou Abel. Mas ele rejeitou a oferta de Caim e rejeitou Caim. Então aqui, irmão, nós vamos ver que Jesus está dizendo, cara, você pode no momento do louvor levantar sua mão. Você pode saber todos os hinos da igreja
e da harpa cristã, decor. Mas se você tiver um problema com o seu irmão não resolvido, vai haver interferência. A falta do perdão age como uma interferência na nossa adoração. Ela cria barreiras, cria escamas. E nós vamos ver que nós somos um povo chamados a adorar a Deus na beleza da sua santidade. Nós somos um povo que fomos chamados para nos reunir e adorar a Deus de coração puro e mãos limpas. Então, uma forma prática do nosso coração se purificar, das nossas mãos serem limpas, e uma forma prática dos nossos olhos não haver escamas para a adoração diante de Deus, é a reconciliação com os nossos irmãos. Então nós vamos ver, irmãos, que você pode estar passando por uma grande dificuldade e mesmo assim você pode adorar a Deus com coração puro, mãos limpas, sem escama nos olhos. Você pode estar sendo perseguido por causa do Evangelho. E mesmo assim a Bíblia diz que você pode adorar a Deus de mãos limpas, coração puro e sem escama nos olhos. Você pode ter contas, você pode ter seus problemas no trabalho, mas agora, irmãos, quando você não resolve seu problema com o seu irmão, isso sim interfere na adoração. Porque Jesus, ele sabe que um abismo chama outro abismo e uma pequena mágoa pode se transformar em uma grande doença para a nossa alma. Então é por isso a insistência de Jesus no perdão. Nós vamos ver que um pouco antes também, entre Mateus 15 e Mateus, no verso de número 35, no verso 15 ao verso 35, há uma pergunta de Pedro ali também, no verso 21, quando Jesus está falando sobre perdão com Pedro, Pedro diz assim: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aqui, meu irmão, Pedro pensou: cara, eu vou fazer uma pergunta e já vou lançar uma resposta e Jesus vai ficar de cara comigo. Ele pensou assim: eu vou perguntar para ele quantas vezes devo perdoar. Só que eu já vou lançar a resposta. Número 7 é o número da perfeição. Deus criou o mundo em 7 dias, eu vou lançar essa e Jesus vai dizer: cara, parabéns. E Pedro lançou essa. E ele falou: quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes? Para Pedro falar isso, eu já estava achando difícil, né? Pô, a pessoa vai errar 7 vezes comigo num dia? Já vai ser difícil, mas eu vou lançar essa. Jesus respondeu-lhe: não, te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Olha o tamanho da graça, da misericórdia que deve ser exercida. Pedro ficou de cara com Jesus. Aí o jogo virou, né? O jogo inverteu. Pedro achou: Jesus vai ficar de cara comigo. Ele ficou assim para Jesus, né? Imagina a cabeça de Pedro, né? Pensando: cara, como é que uma pessoa pode errar 70 vezes 7 com a outra pessoa no mesmo dia? Né? Mas aqui Jesus fala isso exatamente para isso, irmãos. Para mostrar. Não como aquela pessoa pode errar com a outra 70 vezes 7 num dia. Mas para mostrar o tamanho da misericórdia que se aplica. O tamanho da graça que é aplicada. Então, diante de tudo isso, meus irmãos, que foi ministrado, nós devemos guardar no nosso coração que o perdoar, o exercer perdão, é fruto de uma graça de Deus. É fruto da misericórdia de Deus. Que o perdoar uns aos outros, irmãos, é como um rio que encharcou o nosso coração, que nos encheu, e isso se derrama nas relações.
nós vamos ver que Deus se importa com as nossas relações, que nós não podemos fazer caso do que acontece no nosso meio. Que nós não podemos fazer caso das situações que acontecem no nosso meio, mas, pelo contrário, amadurecer para aprender a resolver com os nossos irmãos, mediado pela palavra e mediado pelo ministério da reconciliação, o ministério de Jesus Cristo. Meus irmãos, que nós nos encontramos muitas vezes na história desse homem. Muitas vezes nós não temos ideia de que a nossa dívida diante do nosso Senhor era impagável. Você sabia que muitas vezes a dificuldade que temos de perdoar é a falta de compreensão do tamanho da nossa dívida que nós tínhamos diante de Deus? Será que muitas vezes, irmão, a nossa dificuldade para perdoar não é exatamente a falsa ideia que temos de justiça própria em nós mesmos? Será que muitas vezes, irmãos, a dificuldade que temos de perdoar os outros não é porque não compreendemos tamanha misericórdia que nos alcançou, e o fato de não compreendermos tamanha misericórdia que nos alcançou é porque não compreendemos aonde nós estávamos. Tamanha eram nossas trevas. Tamanha era a nossa dívida. Tamanha era a nossa dívida diante do nosso Senhor. E o texto fica claro que nós nem pedimos certo, quando nós deveríamos cair de joelho e reconhecendo que não conseguíamos pagar essa dívida, que carecíamos de uma misericórdia. Nós ainda chegamos diante de Deus e dizemos: tenha paciência, eu consigo, eu vou dar um jeito. Tenha paciência, Senhor, eu vou dar um jeito. E o Senhor diz: não, você não sabe o que pedir, mas eu sei o que dá. Nem você sabe o que você realmente precisa. Nós não sabemos o que orar, irmãos. Nós necessitamos do Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis no nosso coração. Intercede. Faz com que nossas palavras, muitas vezes, que não saem corretas, que nós não conseguimos organizar a oração diante de tamanhas dificuldades. Mas o Espírito Santo, ele pega isso e faz com que chegue ao ouvido de Deus de forma clara. E Deus, então, irmãos, ele dá o que nós realmente precisamos, mesmo quando nós não sabemos o que pedir. Graça, misericórdia de Deus, irmãos. Para concluirmos, primeiro eu vou dar um recado aqui de Jesus Cristo para nós. Onde está em Lucas capítulo 3, no verso de número 3 ao 5, diz assim: tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes ele lhe dizer: estou arrependido, perdoa-lhe. Isso é o que Jesus diz. Isso é o que Jesus diz para os seus discípulos. Agora olha o que Paulo diz também, em Colossenses 3, verso 12 e 13. Portanto, como eleitos, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Olha o verso 13, irmãos. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Aqui o que o apóstolo Paulo diz. Irmãos, sejam revestidos. E é com essa oração que eu concluo a vocês, irmãos, que nós sejamos revestidos de uma profunda compaixão, que nós sejamos, irmãos, revestidos de bondade, que nós sejamos, irmãos, revestidos de humildade, de mansidão, que sejamos revestidos de paciência, que nós possamos, irmãos, suportar uns aos outros,
e nos perdoar mutuamente para que haja paz na igreja. Não no modelo humano, não no modelo dessa terra. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé neste momento?